Olá, meu nome é Ítalo Ferreira e tenho 35 anos. Embora eu sempre tenha sido cético em relação ao sobrenatural, recentemente eu tive uma experiência que mudou a minha perspectiva. Em 2020, durante a pandemia, eu e um colega de trabalho presenciamos um animal estranho, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu moro em Santo Antônio de Jesus, uma cidade localizada em Recôncavo Baiano, e trabalho para uma empresa terceirizada que presta serviços para a empresa de energia elétrica no estado da Bahia. No mês de fevereiro daquele ano, havia um dia chuvoso, mas à tarde abriu um clarão e não voltou mais a chover. No entanto, as ocorrências continuaram chegando, e uma delas aconteceu durante a noite. O chamado era para restaurar o fornecimento de energia em um povoado chamado São Miguel das Matas. Já era por volta de umas 8 horas, e eu e o Túlio, meu colega, entramos no carro e fomos resolver o problema. A princípio, o problema seria uma queda de um poste de energia dentro de uma floresta, a cerca de 3 quilômetros da estrada principal. Nós nos dirigimos ao local e, como a distância era considerável, só chegamos lá depois das 9 horas. A estrada por si só já era deserta, imagine então em um dia chuvoso, não havia ninguém por perto. Deixamos a estrada principal e entramos em uma trilha que levava à região onde ficavam os postes de rede elétrica. Essa trilha ficava bem no meio de uma área florestal fechada. Assim que chegamos, parei o carro e descemos. Descobrimos que era apenas uma canela que tinha desarmado, o que era uma boa notícia, pois seria fácil de consertar. Pegamos o equipamento adequado e começamos a corrigir a canela para restaurar o fornecimento de energia daquele local. Mas antes de ligar a luz, começamos a ouvir um barulho forte vindo da floresta. Era como se estivessem cortando árvores com machados. Túlio, que sempre acreditou no sobrenatural, ficou apavorado e disse que aquilo era marmota. Eu, que até então era cético, disse que aqueles sons provavelmente tinham uma explicação lógica, como o vento balançando uma árvore ou alguém cortando madeira ilegalmente. Então prosseguimos com a nossa tarefa e restabelecemos o suprimento de energia para o povoado. No entanto, os sons persistiram. Fiquei curioso e decidi descobrir de onde vinham aqueles barulhos. Por isso, sigo mais adiante pela trilha. Dirigimos cerca de 1 quilômetro, mas não encontrei nenhum sinal de pneus, de caminhão ou de outro veículo. Então descartei a possibilidade de ser alguém cortando madeira, já que era a única forma de chegar até ali. Como não encontrei evidências de alguém cortando madeira, parei o carro e tentei manobrar na trilha. Não adiantaria continuar, mas infelizmente um dos pneus afundou. Quando olhei para Túlio, ele me encarou com raiva intensa, pois ele tinha a convicção de que nós éramos de origem sobrenatural. Agora estávamos parados ali sem nenhuma ajuda em vista, então eu desci do carro, cortei alguns pedaços de madeira para colocar sob o pneu traseiro do carro e firmar no solo, para que pudéssemos desatolar o veículo. Peguei um machado e comecei a cortar uma pequena árvore na margem da trilha. Cada golpe que eu dava parecia que alguém ou alguma coisa respondia, mas da floresta. Eu fiquei com medo e Túlio estava tremendo e quase chorando. No entanto, precisávamos resolver o problema, então colocamos alguns pedaços de madeira sob o pneu. Entrei no carro e Túlio ficou do lado de fora me guiando. Foi então que escutamos um grito, tão aterrorizante que meu coração gelou. Eu nunca tinha ouvido nada tão assustador antes. Eu não sei nem como descrever o som que ouvi naquela noite, mas para que vocês tenham uma ideia, era como um grito rouco de uma pessoa, só que muito mais grave e alto. Em seguida, ouvimos barulhos como se fossem árvores se quebrando. Felizmente, conseguimos desatolar o carro e colocar as ferramentas na caçamba. Quando estávamos prestes a sair dali, a criatura se revelou para nós. O que vimos não foi nada agradável. Era uma criatura grande e peluda, parecia com um macaco, mas mais alto e magro. Acredito que medisse cerca de 2 metros. Era enorme. Ela saltou do mato e ficou parada a poucos metros do carro, bem na nossa frente. Eu não reagi, fiquei imóvel.
Por alguns momentos perdi a capacidade de me mover como se estivesse paralisado pelo medo. Torcia para que ele não nos atacasse e tínhamos a esperança de que o carro pudesse nos proteger de um animal daqueles. Notamos que ele tinha certa inteligência, pois segurava um pedaço de madeira na mão direita, provavelmente um galho de árvore. Então compreendemos que era ele que estava batendo nas árvores o tempo todo. Ainda hoje não sei o motivo dele produzir aquele som, não sei se era um chamado para outros da sua espécie ou se ele realmente queria derrubar uma árvore. O importante é que eu estava com muito, mas muito medo daquele ser nos atacar. Então eu olhei para o lado e vi que Túlio estava curvado e começou a rezar baixinho. O mais estranho foi que aos poucos metros que estávamos, as feições daquela criatura eram semelhantes à de um ser humano. Por alguns segundos pensei se não seria alguém fantasiado, mas então ele se aproximou devagar e ficou a menos de 2 metros do carro. Os faróis e a luz alta pareciam não incomodá-lo, pois a criatura nos olhava como se quisesse nos dizer algo mesmo. Não sei o que me deu, mas por instinto apertei a buzina, produzindo ruído alto. Mas a criatura não saiu e ainda deu outro grito, ainda mais horripilante. Eu achei que seria o fim, então pisei no acelerador, mas de maneira inexplicável aquele animal deu um salto e desapareceu do mato. Continuei dirigindo, mas devido ao terreno molhado eu tinha que manter a velocidade controlada. Ao meu lado, Túlio só dizia para sairmos daquela situação, e era exatamente o que eu estava tentando fazer. Mas o pior foi que aquele animal, seja lá o que fosse, continuou correndo atrás do carro até a próxima estrada. Naquele momento, eu ouvi um ruído parecido com o que a criatura gritava antes, e de repente ela parou e ficou lá na trilha nos observando, como se estivesse permitindo que nos afastássemos. A partir daquele momento, eu e Túlio não falávamos uma única palavra até chegarmos na cidade. Estávamos ambos em choque. Quando finalmente chegamos em Santo Antônio, eu respirei aliviado e comecei a chorar de alegria por ter saído vivo daquela floresta. Acredito que a criatura não tinha intenção de nos fazer mal, pois seria fácil nos atacar. Acho que seu objetivo era apenas nos afugentar. Não tenho certeza se o lugar esconde algum mistério ou se foi apenas uma criatura nômade passando por ali. Meu amigo acredita que era a lendária criatura conhecida como o Pai da Mata, mas pessoalmente acho que pode ser algum animal geneticamente modificado ou algo assim. Minha esposa tem uma opinião diferente de mim e de Túlio, e acredita que pode ser uma criatura de origem extraterrestre. Enfim, só sei que algo me perseguiu e sei que ainda há muitas coisas desconhecidas no mundo, como aquilo que presenciamos naquele caminho, onde com certeza não haveria nenhuma ajuda caso precisássemos.